Bom dia, caros Bom viajantes. dia! Então, hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente, né, do que a gente estava fazendo aí no Garibaldi. A gente vai mostrar um dia aqui por Buenos Aires. Né? A gente está fazendo aqui o nosso passeio, aqui em pleno verãozão argentino, né, em janeiro. E a gente vai estar hoje passeando, fazendo um girare, como dizem os italianos, aqui pela cidade. O nosso plano é começar o dia fazendo a visita guiada pelo Teatro Colón. Que é um dos 5 maiores teatros aqui do mundo. Aqui não, mas um dos 5 É a maiores maior teatros daqui. do mundo, de importância para o cenário de óperas, enfim, né, de música clássica, e também para o de maior de tamanho. E já é uma coisa que a gente sem querer acabou fazendo, né? E agora virou de propósito, que é conhecer os grandes teatros, né, ao redor do mundo. Isso a gente está empenhado. E uma coisa muito legal, gente, aqui de Buenos Aires, é que pelo próprio desenho da colonização espanhola, né, os historiadores podem explicar isso melhor, a gente não, né? Não, nós não somos historiadores para explicar. Isso. A cidade é extremamente reta, plana. Ou seja, para caminhar. Cambio. Cambio, Lola, cambio. Cambio. Ou seja, para caminhar ela é perfeita. Tanto que a gente sai assim, é meio longe. Mas vamos indo, porque é uma delícia. São calçadas largas, né? Os próprios prédios são lindos de você sair andando e conhecer. Então ela é uma cidade extremamente plana, com ruas retas. Então você sai caminhando, não é aquela coisa de subir, descer, virar. É muito fácil, muito gostoso de caminhar aqui por Buenos Aires. Então a gente sai andando. Aliás, uma delícia de se fazer. E a gente saiu do nosso hotel, que está bem pertinho, né, da praça central aqui de Buenos Aires, né, que é a Plaza de Maio, né, onde ficam os principais edifícios do governo, né, mais a catedral. Né. A gente vai fazer um passeio, né, em breve vai ter o vídeo contando a história da Plaza de Maio, porque só a praça em si é uma grande atração turística aqui de Buenos Aires. E a gente está indo agora até o Teatro Colón, que fica na Avenida 9 de Julho, né, no de Julho, né, outra das principais avenidas aqui de Buenos Aires. E a gente está indo aqui pela Avenida de Maio, que é o principal eixo aqui de comunicação entre o centro e a Avenida de Maio. Avenida Maio não, na Avenida 9 de Julho. E outra coisa bem bacana, viajantes, é que são os prédios históricos que você tem aqui em Buenos Aires, né? E a maioria deles, né, são utilizados. Esse, por exemplo, aqui é uma livraria, né? Funciona como livraria de livros novos, mas também é aquilo que nós chamamos, né, em São Paulo de sebos, né? Em muitos lugares vocês vão encontrar essa plaquinha aqui, ó. Este lugar tem história, onde você vai escanear o QR Code e vai ver a história daquele edifício, daquela construção histórica. Tá? Aliás, essa região aqui da Avenida de Maio, né, dessa parte aqui, tem vários edifícios históricos aqui, fantásticos, maravilhosos. Olha que bacana, pessoal. Che Malbec, uma casa de vinhos e um mercado aqui nessa região. Pessoal, e aí damos uma pausa aqui, porque a gente vai passar em frente a um dos cafés mais conhecidos, quando a recomendação é que café que eu devo ir aqui em Buenos Aires, que é o Café Tortoni. Eu quero que vocês vejam a fila para acessar o Café Tortoni. Pessoal, olha a fila que é para você entrar
no Café Tortoni. Você muitas vezes, dependendo do horário, não apenas a fila, mas é necessário que você faça reserva para conseguir vir aqui no café. Buenos Aires está cheia de cafés históricos na mesma linha do Café Tortoni. E não estamos querendo dizer aquela coisa, não, mas eu não vou visitar. Mas é aquela coisa, todo turista que chega aqui, recomendação, vai no Tortoni. E nessa você acaba perdendo a oportunidade de conhecer outros cafés tão históricos e tão deliciosos como o Tortoni. Então, viajantes, e esse edifício aqui que vocês estão vendo é o edifício da Rádio Nacional aqui da Argentina, que era o edifício onde Eva Perón, ela cantava, né? Ela era cantora e depois ela viria a ser a primeira dama da Argentina e ficaria conhecida como Evita, né? Para quem conhece o musical de Andrew Lloyd Webber, Evita, e a música, né, a mais famosa, Don't Cry For Me Argentina, é exatamente essa história que ela conta. E aí o edifício tem essa imagem em homenagem, né, a Evita. E do outro lado aqui da avenida, que a gente vai passar a hora que chegar lá no teatro, está o famoso obelisco, né, que é um dos símbolos aqui de Buenos Aires. A gente não vai conseguir ver agora, né, porque, né, tem esta maravilha de avenida toda arborizada, fazendo essa sombrinha aqui no verão argentino, né? Então a gente ainda não vai conseguir ver, mas quando chegar lá perto vocês vão ver a imponência desse monumento. Então, viajantes, agora a gente vai atravessar aqui a Avenida de Maio. E ela é considerada a avenida mais larga do mundo. Ela tem, entre uma calçada e outra, aproximadamente 150 metros. Eu não achei nenhuma referência de quantas pistas elas têm, mas eu contei ali por volta de 12 a 14 pistas, né, somando os dois lados. Essa avenida ela é tão grande que muitas vezes você tem que atravessar ela em dois momentos, né? Atravessar primeiro de um lado até o canteiro central e depois do canteiro central até o outro lado da avenida. E aqui a gente está justamente de frente ao maior monumento, né? O mais disputado monumento de Buenos Aires, o Obelisco. E aqui na minha frente, quer dizer, aqui atrás de nós, está o letreiro, né, com o B e o A, que é uma das paradas mais disputadas para fotografia, porque quando você pega aqui e fica atrás, você pega o letreiro, você vai pegar o obelisco e o edifício da Rádio Nacional. Então é um dos lugares mais instagramáveis para vocês tirarem fotos. Vocês tiraram fotos aqui, Garibaldi? Não, a gente ainda não tirou foto nesse lugar disputado instagramável, mas lá no nosso Instagram tem alguns videozinhos aqui do obelisco, tá? Outro ponto que vocês têm que prestar atenção, gente, é o posto da polícia da cidade de Buenos Aires, que em cima dele tem uma escada e também tem uma vista bem legal para vocês tirarem fotos aqui do obelisco. Só que infelizmente a escada está em manutenção. Bom, coisas então, que acontecem, né? Mas Perrengues de viajantes. Quem sabe no dia que vocês vierem, estiverem aqui, ela já não esteja aberta para vocês tirarem suas fotinhas instagramáveis. E viajantes, por que esse obelisco está aqui? Porque aqui, neste local, foi hasteada na cidade de Buenos Aires pela primeira vez em 1812 a bandeira nacional argentina, né? Então havia uma torre construída aqui antigamente, né, no período
né, do início da colonização, havia uma igreja, na igreja de San Nicolás, e depois foi construída uma torre, a Torre de San Nicolás, e aqui foi hasteado pela primeira vez a bandeira nacional argentina. E em 1936 foi inaugurado o obelisco para comemorar o 4º centenário da fundação da cidade de Buenos Aires, tá? Então, por isso que ele está aqui, né, no entroncamento da Avenida 9 de Julho, né, onde nós estamos, com a Avenida Corrientes, né? Avenida Corrientes, que é, assim, vamos dizer, a Broadway da Argentina, onde você encontra grandes restaurantes, cafés e principalmente vários teatros. Então, casa de tango, teatro com peças, comédias, musicais. Então, aonde a noite acontece aqui em Buenos Aires. E viajantes, chegamos na nossa primeira parada, o nosso primeiro passeio do dia, que é o suntuoso Teatro Colón, né, a principal casa de ópera, né, e de música aqui de Buenos Aires, né, e da Argentina em si, né. O Teatro Colón, a gente depois vai contar ali alguma história, depois que a gente fizer o passeio guiado, né, que a gente pretende fazer hoje. Só que um detalhe, não posso prometer, porque eu não vi nada no site, se a gente vai poder fazer algumas filmagens, mas se não puder, a gente vai contando a história e mostrando algumas fotos que a gente tirou lá dentro, porque foto eu sei que pode tirar. E viajantes, se vocês quiserem fazer o tour guiado aqui do Teatro Colón, a entrada para a compra dos tickets é aqui na lateral do prédio, tá? Vocês vão passar aqui por uma praça e entrar aqui na lateral do prédio para adquirir, tanto para adquirir o ingresso, como caso vocês já tenham o ingresso, porque pode comprar pela internet no site do teatro, aí vocês já entram para iniciar a visita aqui também pelas entradas laterais do edifício. E depois que vocês entrarem, vocês terão aqui, né, o hall de entrada, tanto para visita quanto para comprar o ingresso, e vocês vão ter ali um maravilhoso café aqui no teatro, né? Se vocês quiserem esperar, já tiverem o ingresso, é só chegar, tomar um cafezinho, né? Comer uma média luna, né? Um doce de leite, que é maravilhoso. Aí, Ellen, pronto, deixei o relógio para cozinha. Detalhe, só é um Rolex, tá? Então, caros viajantes, acabamos de fazer a visita guiada ao Teatro Colón. O ingresso custou 5.000 pesos por pessoa, ou seja, pra gente 10.000 pesos. Mas é uma visita que vale muito a pena vocês fazerem. A guia explica com muita calma, tem visitas guiadas em várias línguas, em espanhol, em inglês, em italiano, em português, só que daí vocês precisam saber o horário certinho. A maior parte das visitas é realmente em espanhol. Vocês podem comprar o ingresso pelo site ou aqui na bilheteria. Lógico que pode ter um pouquinho de fila, mas até que a gente veio agora, né, que a gente não sabia exatamente que horário que a gente ia chegar, tinha um pouco de fila, mas andou rápido, super tranquilo. Mas pode ser que em algumas datas a fila esteja um pouquinho maior e demore um pouquinho o horário da visita. O teatro é maravilhoso, vale muito a pena realmente vocês conhecerem todos os detalhes, histórias, curiosidades sobre o teatro. Então, recomendamos a visita. E assim, algumas questões do teatro, né? Não pode filmar mesmo, como a gente havia falado, pode tirar foto. Então, enquanto a gente vai contando aqui, eu vou postando algumas fotinhas para vocês irem olhando o teatro. Esse prédio, né, onde hoje está o Teatro Colón, é a segunda edificação. A primeira ficava próximo da Praça de Maio, né, onde hoje está um edifício do Banco de la Nación Argentina. Né? E aí, quando foi vendido o terreno para o banco, foi dado esse terreno onde hoje está aqui, né, muito próximo do obelisco, na Avenida
9 de julho. E assim, começou a ser, o edifício original era da década de 1850 e esse começou a ser construído no final do século XIX, na década de 1890, e foi terminado por volta dos anos 1900, né? E o prédio ele é conhecido pela sua acústica perfeita. Inclusive, a guia nos contou uma história de que em 1985, né, Luciano Pavarotti veio aqui para Buenos Aires para se apresentar, né, numa ópera de Verdi, e foi perguntado o que ele achava do teatro. E ele falou assim, que disse que odiou o teatro, porque a acústica é perfeita. Então, se ele desafinasse, né, todo mundo ia prestar atenção no desafino dele, né? Mas assim, teatro maravilhoso, realmente a acústica, né? Nós pudemos acessar os camarotes, né? Que aqui é chamado de balcões, de palco, né? E assim, dava para ouvir perfeitamente o que a guia falava, né? Na altura, então, uma acústica realmente muito boa. E vale a pena. E se você vier entre março e dezembro, vale a pena você consultar ali a programação de óperas para poder assistir a algum espetáculo. Lembrando, gente, que a guia também nos contou que, né, durante a temporada de óperas e balés, os ingressos são super concorridos, principalmente nas apresentações, né, nas obras mais famosas, né, que são mundialmente procurados justamente por causa da acústica do teatro. Então, se você é um fã e quer assistir realmente, então se programe, porque a partir de março eles liberam a venda dos ingressos para o ano inteiro. Como ela nos contou de uma senhora que comprou um ingresso em abril para assistir um balé em dezembro. Então, quem é fã, fique ligado. Fica também a dica, pessoal, que é ou na saída ou na chegada, né, daqui, quando vocês vierem conhecer o teatro, tem um café delicioso aqui que a gente está aproveitando para curtir aqui o momento, com muitas opções, doces maravilhosos, que a gente vai experimentar já já, um alfajor com pistache. Então fica a dica para vocês também. E aí, viajantes, a nossa segunda parada de hoje foi no Gran Ateneu, que é uma livraria aqui de Buenos Aires. Tem várias unidades dela, vocês vão encontrar ela pelo centro, em vários lugares, mas essa aqui é muito especial. Vocês devem estar olhando e falando, nossa, parece um teatro, né? E é justamente isso que ele era. Esse prédio aqui era um teatro de ópera. É o chamado Gran Splendid, que é o nome que dá a essa livraria. E uma coisa muito legal que a gente encontra aqui por toda a cidade são esses locais históricos que, ao invés de serem derrubados, né, e construir um prédio novo, eles são preservados e transformados em algo moderno. Então, ele foi já um teatro de ópera, ele teve outros usos, né? Já foi até casa de tango e tudo mais, e desde a década de 90, 2000, se não me engano, ele se transformou aqui nessa livraria. E ele acabou, né, tendo toda a sua estrutura ali mantida. Então, ele tem, né, a área aqui dos camarotes, né, que viraram prateleiras de livros, DVDs, CDs, né? Aqui eles ainda consomem bastante DVD, CD. Tem até uma seção de discos de vinil, né? Bastante procurado, inclusive, pelos locais. E na parte que seria, né, a plateia, você tem também estantes de livros. E na onde seria o palco, você tem o café aqui da livraria, né? Um café e restaurante. Só que a gente recomenda, se você vier, né, aqui para almoçar, já vem almoçado, porque, né, a gente... Um pouco demorado o serviço, acho que funciona melhor no esquema, vamos tomar um café e um docinho, aí acho que dá certo. Agora, comida... Porque a gente almoçou aqui, não deu nem tempo de filmar, porque demorou, e a gente acabou almoçando e acaba falando assim, não, deixa para filmar depois. Mas a comida estava boa. Não, a comida é boa, mas o serviço é um pouco demorado. Então, se você vier, escolha vir, né, para tomar um café, comer um alfajor, que aí sim vale bem a pena.
E viajantes, a gente veio encerrar esse nosso dia aqui no Porto Madeiro. Foi um roteiro um pouquinho alternativo, algo diferente, né, do que o povo está acostumado a fazer em Buenos Aires, mas é um dia assim para você curtir e passear. E viemos encerrar ele aqui no Porto Madeiro. A gente parou para tomar um belo de um gelato, né, um heladito, aqui como eles dizem em espanhol. E olha a cara de felicidade de Dona Juliana com o gelado dela. Olha o tamanho do sorvete. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Pessoal, e aqui a região que nós estamos, Porto Madeiro, ela foi criada no final do século XIX, né? O porto em si foi inaugurado em 1898, né? Porque o porto original da cidade de Buenos Aires era onde hoje fica o bairro da Boca, né? O bairro La Boca, né? Para quem conhece, o bairro do Clube Boca Juniors. E com o tempo, os barcos, né, que foram se tornando cada vez maiores, e o Rio da Prata, ele tem uma peculiaridade, né? A profundidade dele é muito raso. Então, conforme os navios foram crescendo, ficava cada vez mais difícil deles atracarem nos portos, sendo necessário, né, que os navios ficassem longe e desembarcassem pessoas e mercadorias em barcos menores para trazer aqui para a cidade. Então foi criado aqui o Porto Madeiro, com uma peculiaridade muito fantástica, né, que o engenheiro, que aliás dá nome ao bairro, Eduardo Madeiro, resolveu fazer um porto com diques. Então, né, conforme o barco entrava, fechava-se o dique, levantava-se, né, subia a água, o nível da água, e os barcos podiam atracar. Só que os barcos continuaram evoluindo e passados apenas 10 anos da inauguração do porto, ele já estava obsoleto, sendo então construído e inaugurado em 1938, né, o Porto Novo, que aliás até hoje funciona, tá? E o que fazer com essa região? Ela acabou passando ali algumas décadas degradada, né? As construções, né? Os armazéns começaram a ficar, né, bastante abandonados. Então a Prefeitura de Buenos Aires resolveu lançar mão de um concurso público para revitalizar essa área. Inclusive, ela pediu a ajuda, né, o auxílio da Prefeitura de Barcelona, que havia tido, né, uma experiência bastante positiva, né, na revitalização da zona portuária da cidade, né, na época dos Jogos Olímpicos de 92. E com a revitalização, essa região se tornou extremamente valorizada. O metro quadrado, né, de um apartamento aqui na região do Porto Madeiro pode chegar a custar até 7.100 dólares, o que faz, né, com que um mero apartamento de 2 ou 3 dormitórios acabe custando alguns milhõezinhos de reais, tá? Mas a construção que mais chama a atenção aqui no Porto Madeiro é a Puente de la Mujer, ou Ponte da Mulher, que está aqui atrás de mim. Essa ponte, ela foi idealizada pelo arquiteto, aliás, né, senão os arquitetos me batem, pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, né? E se você está perguntando, né, o famoso quem, é simplesmente o arquiteto que desenhou o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. E por que Puente de la Mujer? Por que Ponte da Mulher? Porque a inspiração que o Calatrava teve para fazer esse desenho foi o movimento, né, que as mulheres fazem na dança do tango. Se você não consegue ver esse movimento, eu vou ser bem sincero, eu também não. Já a Juliana disse que conseguiu ver perfeitamente o movimento, né, e me pediu para fazer esse movimento, mas assim, né, eu como dançarino sou um ótimo historiador, então vamos deixar a parte da dança para lá. E outras duas atrações que vocês podem ver aqui, que não são exatamente construções, mas são 2 museus flutuantes, 2 barcos, né, da Marinha Argentina que foram transformados em museus. A fragata Sarmiento e a fragata Uruguai. Esses 2 museus, eles estão abertos ao público e vocês podem ver totalmente como era o funcionamento de um navio militar, né, de finais do século XIX e começo do século XX. E por fim, você pode passar uma tarde inteira aqui curtindo o passeio pela margem dos Tiques,
curtindo os restaurantes, já que muitos, né, dos armazéns se transformaram em restaurantes, né? Se caso vocês queiram, muitos deles são Airbnbs, então vocês podem, né, alugar ali um apartamento para se hospedar aqui na região, né, e fazer como a Juliana, curtir um belo de um gelato sentado olhando aqui para esta paisagem maravilhosa. Bom, e se você curtiu esse passeio mais diferentão, fora do roteiro mais comum aqui por Buenos Aires, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. E aí, bora viajar com o Garibaldi?